Eu gasto meu tempo com séries de vez em quando. Eu não tenho muito orgulho de dizer isso, mas eu acho que eu gastei meus últimos 6 dias em 4 temporadas de uma série chamada Brooklyn Nine-Nine. Que é uma série boa pra caramba, na realidade. Ele é meio que, digamos, ele é bem semelhante ao The Office, só que ao contrário. Enquanto as pessoas do The Office fazem de conta que o trabalho deles é importante enquanto o trabalho deles é inútil, o pessoal do Brooklyn Nine-Nine são detetives, onde o trabalho deles é importante, que é prender bandidos, e eles não levam o trabalho deles a sério. Então, cria uma química bem legal, e eu acho que o diretor tem um controle muito bom sobre as cenas. Então, tipo, é tudo muito bem setado, muito bem colocado, e eu achei bem legal, eu me diverti, talvez, né, porque 4 temporadas em 6 dias não é talvez uma coisa da qual eu tenho muito orgulho, mas eu gostei de assistir, é isso que importa. Mas eu tava olhando um dos episódios da 4ª temporada ontem mesmo, eu tava finalizando a 4ª temporada, hoje eu tô na 5ª já, e tinha um episódio do qual ficou levemente mais político. E é uma das primeiras vezes onde que começou a ficar mais político e tudo, que levou pra esse lado de racismo e tal. E eu achei interessante porque já não é a primeira vez que essa série tem um pouco de teor político, só que eu nunca falei tipo, nesse negócio estilo Star Wars, esse negócio estilo Capitã Marvel, esse negócio ridículo, radical, extremista. As coisas que eu vi na realidade foram coisas que eu concordei. Eu sou uma pessoa que geralmente agora... Isso é um caminhão. E eu sou uma pessoa que geralmente agora tá puxando mais pra direita, e as coisas que eu vi ali... Isso é um ônibus. Mas as coisas que eu vi ali foram coisas que na realidade me agradaram até, porque pela primeira vez eu vi o personagem que é LGBT, que não é esse estereotipo chato que a gente vê toda hora que as pessoas tendem a colocar nos filmes pra fazer a representatividade. O personagem que a gente tem que representar LGBT é um homem negro e tudo, o nome dele é Capitão Holt. Não é o nome dele Capitão, mas vocês entendem, ele é o capitão e tudo, ele é importante, ele tem um posicionamento muito legal, e ele é um personagem que eu falei, esse personagem é um personagem legal, esse não é um personagem que se sente forçado, não é um personagem que eles estão colocando num lugar onde que não pertence só pra fazer uma mensagem política. Isso me deixou bem agradado já de primeira quando fui assistir essa série. E a gente sabe que com a situação política atual, esse tipo de coisa é raro, porque ou eles não fazem nada, ou eles fazem extremamente errado. A galera na mídia não consegue fazer um meio termo onde que agrada a todo mundo. O episódio do qual em questão eu tava falando antes é um episódio mais focado no Terry, que é o Terry Crews, que é o pai do Chris. Ele aparece nessa série. Ele é muito da hora, cara, porque é no Brooklyn essa série, e o Chris é no Brooklyn também. Então é no mesmo lugar e tudo, e você vê as construções do Brooklyn, são a mesma coisa, cara, isso é muito interessante. E ele também é o pai lá, ele tem uma figura paterna entre os outros detetives, então os caras chamam ele de pai às vezes, ou zoam ele porque ele é um pai, e ele tem aquele jeitão bem paterno, bem cuidadoso, e é bem engraçado. E nesse episódio ele é vítima de racial profiling. Racial profiling é quando alguém te foca só por conta da tua raça. Então naquela situação ele foi parado por um policial enquanto ele estava buscando um brinquedinho do filho dele no meio da rua, e aquele policial só parou ele por conta da cor dele e do bairro onde que ele estava, porque ele estava num bairro privilegiado. Ele é obviamente um policial, um detetive semi-capitão, ele tá um nível abaixo do capitão, então ele recebe um salário bom, ele mora em um bairro melhor. Ele tava lá e o policial parou ele porque, peraí, esse homem dessa cor aqui nesse bairro não tá certo. Então, na mente dele, ele baseou a opinião dele só na cor do cara, e isso é um racial profiling. Isso é um assunto bem complicado, e o episódio, vou ser bem sincero, o episódio não é divertido, o episódio não é de comédia. O episódio tem suas partes engraçadas, mas porque eles tentam falar sobre esse negócio de racial profiling e de prejudice e, né, de todo esse negócio de racismo, acaba sendo um episódio fraco, porque você tem que separar a parte séria da parte de comédia. Você não pode colocar os dois muito junto, a não ser se você for parte de algum sitcom de comédia pesada, na realidade, de humor negro. E obviamente isso é um show que passaria às 7 horas da tarde, sabe, na TV, e não é o tipo de coisa pra colocar humor negro. Então realmente é um episódio que ficou meio separado, meio
que sem comédia, mas eles passaram a mensagem dele e eu meio que não discordei dessa mensagem, porque se a pessoa tá só julgando a pessoa só por conta da cor dele, eu realmente não acho que esse cara tá certo. No final da história, o Terry Crews vai falar com o Capitão Holt e o Capitão Holt fala: não, eu não vou enviar essa denúncia pra cima porque eu não quero que você risque a sua oportunidade de crescimento na polícia e tudo, porque se você começar a dedar pessoas assim de tudo pra aquele lado, você vai começar a ganhar menos respeito entre os maiores e você não vai conseguir tantas promoções tão facilmente. Então, o Capitão Holt, ele faz uma das coisas que também é bem interessante, que a gente não vê muito nesses tipos de filmes, que é filmes e séries, que é questionar a integridade desse tipo de argumento. Se você acontece que tá em algum tipo de situação desse, uma pessoa discordar disso é razão pro pessoal pular em cima de você no Twitter. Se você fizer um personagem que discorda daquele personagem, é razão pro pessoal pular em cima. E o Capitão Holt, ele, na verdade, tem um bom argumento e ele vai com aquele argumento contra ele e fala: se tu quer crescer, tu não pode ficar fazendo isso. Se tu quer subir pra fazer uma diferença de verdade, tu não pode ficar só denunciando essa galera, porque tu vai fazer diferença de verdade quando tu estiver lá pra cima e quando tu puder, né, lá pra cima no sentido de hierarquia da polícia, e que você puder fazer mais diferença. Então, é exatamente o argumento conservador. Na realidade, o argumento conservador é: se você quer fazer diferença e se você quer fazer um bom nome pra tua raça, não começa com um movimento social, melhora você mesmo, vira uma pessoa de status alto, de status privilegiado e começa a ajudar as pessoas que têm os seus problemas. Então, que nem na situação do Holt, que ele é um homem gay, negro, ele tinha o próprio grupo dele de policiais gays e tudo, e lésbicos, e ele ajudava essas pessoas, porque ele passou por problema. Ele era de 1980, na época da polícia, então ele sofreu muito naquela época e ele começou a criar grupos para ajudar essa galera no Brooklyn. Então, ele tem um argumento, na realidade, meio conservador, é um argumento que eu concordo completamente, e no final do assunto ele discorda, o Terry, e ele continua do mesmo jeito. Ele não continua do mesmo jeito, ele meio que concorda no final, mas eles enviam uma denúncia do mesmo jeito. Ele fala: talvez eu não deveria ter feito isso. O episódio acaba por aí, tem as suas piadas e tudo, mas é um dos primeiros episódios, é uma das primeiras coisas que eu vi em relação à política que eu não consigo assim falar: eu não concordo, eu não discordo completamente disso, porque se isso fosse uma coisa que acontecesse, eu estaria naquele lugar, sabe? Porém, não é porque eu concordo que eu acho que é isso que acontece na realidade. Os Estados Unidos tem um problema muito grande com racial profiling, pelo menos pelo que a esquerda diz, pelo fato de que 70, acho que eu vou chutar números, tá ok? Mas tá mais ou menos nessa casa. 30% dos negros cometem 70% dos crimes. Então, a gente tem um número menor cometendo um número maior de crimes, tá? Eu tô chutando números porque eu não tenho os números corretos aqui na minha frente com gráficos, tá ok? Mas digamos que é mais ou menos nessa linha. Por conta disso, mais pessoas dessa cor são paradas. E eu não acho que você pode simplesmente parar uma pessoa baseada na cor dela, mas eu acho que toda pessoa que tem um pouco de senso comum vai parar, todo policial na realidade vai parar a pessoa baseado não apenas na cor da pessoa, mas também na roupa, na atitude, a maneira com que ele anda, a maneira com que ele conversa, a maneira com que ele tá olhando para as coisas ao redor dele, se a pessoa já tá em algum tipo de histórico, se ela já passou pela polícia, né? Ela vai levar todas essas coisas em consideração. Se tu realmente só para uma pessoa por conta da cor dela, mesmo independente do que ela tá fazendo, se ela tá andando normalmente, tá com uma polo, às vezes até na situação do Terry ele tava bem arrumado, ele tava com roupa social, então sim, são situações que é completamente injusto. Eu acho que isso acontece muito? Não, eu não acho que é isso que acontece. O que eu acho que acontece são mais pessoas daquela cor sendo paradas pelo simples fato de que é um gráfico que acaba cometendo mais crimes. Às vezes existe mais proclividade esse pessoal ser mais procurado porque eles estão em bairros de classe média baixa e tudo. Não é por conta da raça deles. E se acontece, eles têm que realmente ser denunciados, eles têm que ser punidos por conta disso, porque é completamente fora da cabeça você simplesmente pegar alguém baseado na raça dele e ver se ele tem alguma coisa de errado só por conta da cor de pele. Assim, isso é uma coisa muito errada. Desculpa, eu assisti muito show de comédia e eles costumam fazer isso de vez em quando, então eu tô pegando essa mania feia. Mas eu acho que eu consegui passar meu ponto nesse vídeo. Eu realmente espero que vocês não tenham entendido a ideia errada. Eu realmente concordo com a ideia
da série, é a primeira vez que eu vejo isso acontecendo. O Capitão Holt, personagem super massa. E eu acho que até amanhã eu tenho a sexta temporada terminada. Isso se eu conseguir ficar acordado hoje, porque eu tô acordado fazem 2 dias direto e isso não é bom. O fato de que eu consigo conversar ainda com vocês e falar corretamente sem gaguejar é um milagre. Mas enfim, pessoas, muito obrigado por assistirem esse vídeo. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia e até mais.